Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua decisão, a sua escolha de estar neste lugar. Pela manhã nós compartilhamos uma palavra, no culto da manhã compartilhamos uma palavra, eu quero novamente compartilhar ela. Antes, porém, queridos, enquanto nós adorávamos ali, o Senhor me fez lembrar de um versículo do Salmo 42, quando o rei Davi fala a respeito de um sentimento da sua alma, e é interessante que Davi fala com a sua alma quase que dando uma bronca nela, né? Ele diz assim no Salmo 42, 11, ele fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Interessante, queridos, que às vezes a nossa alma, ela nos transporta, né, para alguns ambientes, onde nós podemos estar felizes ou abatidos. Se nós cedermos para a nossa alma nos leva para dentro de um ambiente de abatimento, de angústia, de aflição, mas de repente nós percebemos que existe um espírito dentro de nós, um espírito dado por Deus, que tem o comando das nossas vidas, amém, queridos? E esse espírito, ele nos direciona para onde Deus quer que nós estejamos. Então, a minha oração nesta hora é que o Espírito do Senhor, que está aí dentro de você, conduza o seu coração e a sua mente para a palavra de Deus, para um ambiente maravilhoso como esse, onde a presença de Deus se manifesta, amém, queridos? Glória a Deus. Quero compartilhar com você nessa noite uma palavra, eu quero usar como título a provisão celestial para a edificação. Provisão celestial para a edificação. Eu quero fazer a leitura do texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18, mas eu quero primeiro aqui passar aqui para você, né, nos situarmos dentro da palavra de Deus, em que momento que essa palavra está escrita, né, o momento que ela acontece e o contexto dessa palavra, né? Nós estamos aqui, essa palavra ela diz respeito ao governo do rei Salomão, o terceiro rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo Davi, e o terceiro Salomão, filho do rei Davi. O rei Davi, ele propôs no coração dele construir um templo para Deus. A arca da presença de Deus, a arca da aliança da nação de Israel, ela andava pelo deserto, pelos lugares, vagando de um lugar para outro, dentro de uma barraca, dentro de uma tenda. E Davi achou isso injusto. Ele disse: puxa, eu me tornei um rei tão rico, né, tenho tantos bens, tantas posses, um rei que detinha uma quantidade de ouro muito grande, animais, gado, fazendas, terras e tudo mais. E ele disse: eu quero construir algo para agradar a Deus, eu quero construir algo para agradar o coração do meu Deus. Então, quando ele fala isso, o profeta vem a ele, enviado por Deus, ele disse: olha, você não vai construir, mas o teu filho, aquele que sair das tuas entranhas, este sim construirá para o Senhor uma casa. Ele ficou por um instante abatido, triste, mas ele entendeu que o propósito era maior do que a vontade do coração dele. Embora Deus não tenha deixado ele construir, mas ele sabia que Deus havia permitido que o filho dele, o próximo rei de Israel, poderia construir, e assim se deu. Salomão, quando assumiu o governo, ele constrói o templo para o Senhor. Eles vão construindo, toda a nação de Israel, eles se juntam em uma quantidade muito grande de pessoas, reúnem ali, né, as suas doações, os seus donativos, e eles começam a construir então o templo do Senhor. E quando o templo está ali praticamente terminado, no final da construção do templo, então eles começam a criar no coração deles uma expectativa, porque até então, queridos, eles não sabiam, no seu coração, no coração deles, eles não sabiam se o que eles estavam construindo seria aceito por Deus. Eles tinham uma expectativa no coração deles. E quando chegou então no tempo da inauguração, no tempo da dedicação do templo, eles começaram a trazer algumas ofertas para serem entregues no templo. Eles traziam ali animais para serem sacrificados, animais em holocaustos, animais em sacrifícios,
conforme a lei de Moisés estabelecia, eles foram trazendo esses animais, puseram ali sobre o altar, e os sacerdotes, não puseram fogo naquele sacrifício. Eles fizeram como que fizessem um desafio para si mesmo, aguardando que o próprio Deus incendiasse aquele holocausto, fazendo descer fogo do céu. Salomão constrói ali diante do altar, ele constrói um alpendre, né, uma plataforma de bronze. Ele sobe sobre aquela plataforma, ele se prostra diante daquela plataforma, e ele começa a invocar o nome do Senhor. Todo o capítulo 6 de 2 Crônicas é a oração do rei Salomão, dizendo para Deus da gratidão do coração deles e do anseio do coração deles por verem, por presenciarem a manifestação do poder de Deus na vida deles, no meio deles. Enquanto eles oravam, de repente desce um fogo do céu, recebe aquele sacrifício, uma glória toma o templo é inundado por uma glória. Os sacerdotes que estavam guardando para fazerem os seus ofícios, os seus trabalhos, para entrarem no templo, o texto diz que eles não podiam entrar no templo, tamanha era a glória do Senhor naquele lugar. Eles se prostram, eles se lançam com o rosto em terra. Eu consigo imaginar, queridos, né, e você consegue imaginar essa cena também, da alegria e da gratidão deles, queridos, porque aquilo que eles haviam construído, o Senhor havia recebido, confirmando isso com a presença da sua glória naquele lugar. Desceu fogo naquele lugar. Eu vou fazer a leitura aqui do texto, para nós constatarmos o que está sendo dito aqui. 2 Crônicas capítulo 7, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifícios 22.000 bois. 22.000 bois, 120.000 ovelhas, uma ofertinha. Assim o rei e todo o povo dedicaram o templo de Deus. Os sacerdotes estavam em pé nos seus postos, como também os levitas com os instrumentos de música que o rei Davi tinha feito para louvar ao Senhor, e que eram usados quando ele rendia graças ao Senhor, dizendo: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel estava em pé. Salomão consagrou o meio do átrio que estava diante do templo do Senhor, e ali ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas, porque no altar de bronze que Salomão tinha feito, não podiam caber os holocaustos, as ofertas e manjares e a gordura. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. No 8º dia, celebraram uma assembleia solene, pois por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar, e por 7 dias a festa. No 23º dia do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao povo de Israel. Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo o que intentou fazer no templo do Senhor e no seu palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para templo de sacrifício. Quando eu fechar os céus, para que não chova, e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele perpetuamente. Nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, Salomão, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares o meu estatuto e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará homem que governe em Israel. Até aqui, queridos, curve sua cabeça, por gentileza, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse alimento sagrado, esse alimento maravilhoso que o Senhor nos entrega nesta noite, Pai. Obrigado, Pai, porque esse alimento, ele nutre o nosso espírito de uma forma poderosíssima. Nós queremos, Pai querido, receber, Pai. Senhor, nós sabemos que esse alimento foi preparado nos céus, pelo Senhor, Deus, e nós o recebemos, Paizinho querido, na terra, com alegria, com gratidão em nossos corações. Sabemos que esse alimento, Paizinho querido, nos fortalecerá e nos fará caminhar, Paizinho querido, convictos da nossa fé, certos das nossas conquistas, Paizinho querido, porque fomos alimentados pelo Senhor. Assim como quando um pai, um bom pai, prepara um alimento bem servido, bem vigoroso para o seu filho, assim também, Pai, nessa noite nós estamos recebendo do Senhor este alimento para a edificação da nossa fé. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero dar aqui um pouquinho de ênfase no sentimento que estava no coração desse povo, a expectativa que estava no coração desse povo. Eles haviam construído algo para Deus, mas eles não tinham a certeza que Deus receberia o que eles haviam construído. Havia uma expectativa muito grande, porque eles empreenderam da vida deles muito tempo, eles dedicaram muito tempo da vida deles para construir esse templo. Eles investiram recursos, não pelo valor que eles tiraram dos seus bolsos ou pelo tempo que eles dedicaram, mas pela expectativa de Deus receber aquilo que eles estavam construindo para o Senhor. A palavra de Deus, nós temos o Antigo e o Novo Testamento, e nós vemos uma diferenciação espiritual entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra de Deus, ela declara de si mesma, dela mesma, ela declara que o Antigo Testamento, ele é sombra das coisas futuras, ou seja, ele é uma sombra do Novo Testamento. Nós não precisamos hoje, no nosso dia, não vejo necessidade disso, de construirmos novamente um templo suntuoso para Deus, como foi construído nos dias de Salomão. Imagina isso, um ambiente como esse, e as paredes todas revestidas com ouro, para todos os lugares onde se olhava, era usada uma madeira específica, e aquelas madeiras, elas eram revestidas com ouro. A arca da aliança, toda revestida com ouro. A estola dos sacerdotes, toda bordada com pedras preciosíssimas. Então, era um negócio assim, muito suntuoso, uma coisa muito luxuosa, cheio de recursos. Não existe necessidade de nós construirmos isso hoje. Porém, queridos, o Novo Testamento, ele mostra para mim e para você, porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que Deus não habita em templos feitos por mão humana, por mão do homem. Qual é o único templo, a única coisa sobre a terra que não foi construída pela mão do homem? Eu e você não fomos construídos pela mão dos homens. E este é o templo onde Deus quer habitar. É o lugar onde Ele tem prazer em estar. Quando ele responde a oração de Salomão, no versículo 17, ele diz assim: quanto a ti,
Se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que eu te ordenei, guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai. Esse eu guardarei o trono do teu reino. Se andares, ele diz, se andares diante de mim, conforme andou Davi teu pai. Queridos, olha isso. Davi pecou? Sim ou não? Pecou, né? A gente olha na Bíblia, fez um monte de coisa errada. Mas Deus não estava se referindo a Davi pelos seus erros. Deus estava se referindo a Davi pelo seu zelo para com a casa do Senhor. Porque ele desejou construir o templo para o Senhor. Ele estabeleceu, ele propôs isso no seu coração. E Deus olhou para esse pensamento e disse: eu vou fazer disso uma coisa boa. Eu vou fazer disso um negócio interessante. Eu não quero uma casa, eu não quero um templo, eu não quero uma habitação. Eu quero um trono no coração de cada pessoa que me receber como Senhor e Salvador na sua vida. Ali eu quero um templo. Só que nós somos templos em construção. Porque nós ainda não estamos perfeitos para que o Senhor se assente confortavelmente no templo do nosso coração. Sabe por quê, queridos? Porque no nosso coração ainda existem algumas impurezas. Né? Se você ao chegar aqui na igreja, né, você escolhe ali um lugarzinho para sentar. E de repente você percebe que ali na cadeira onde você queria se assentar, tem, né, uma quantidade de sujeira, de poeira. Alguém colocou, sei lá, o pé em cima de uma cadeira e deixou ali uma quantidade de areia, de barro, de sujeira. O que você faz? Você não se assenta naquela cadeira, você procura uma outra cadeira para sentar. Talvez alguns até vão procurar limpar ou coisa parecida, mas o certo é que se aquela cadeira estiver suja, você não se assenta. Queridos, Deus quer muito assentar-se no trono do nosso coração, no templo que somos eu e você. Porém, é possível que Ele encontre no nosso coração algumas impurezas que impeça que Ele possa se assentar e se sentir agradado de estar ali. Por exemplo, o que Ele pode encontrar no templo do nosso coração? Eu não sou responsável pelo que você está pensando, né? Mas o que Ele poderia encontrar de inadequado dentro do nosso coração que impediria que Deus se assentasse? Provisão celestial para a edificação. Você sabia que eu e você estamos construindo um templo para o Senhor? Agora é nossa vez, agora é o nosso tempo de nós construirmos um templo para Ele. Nós estamos construindo um templo, ele não tem ouro, mas ele tem coisas preciosas. Ele tem valores, ele tem princípios, ele tem verdades. E nós estamos que está no nosso coração por esse empreendimento, por essa obra. Temos a mesma expectativa no nosso coração de construirmos um templo para Ele, de dedicarmos esse templo para Ele, entregarmos o templo do nosso coração para Ele e dizermos: Senhor, eu preparei isso aqui para Ti. O Senhor recebe? Vai descer fogo de Deus sobre o que nós estamos oferecendo para Ele? Percebem, queridos, como as Escrituras, elas têm uma verdade muito maior do que aquela que eu e você percebemos ou identificamos nela. Imagina, eu fico imaginando
a alegria daquele povo. Quando desce fogo do céu, os sacrifícios que eles trouxeram, os animais estavam todos postos ali. Era prática naquela época, fazia parte da lei de Moisés, trazerem os seus sacrifícios, os seus animais. Eles degolavam, partiam os animais e colocavam sobre o altar de sacrifício. Eles foram trazendo, foram colocando ali, foram depositando aqueles animais. Mas o sacerdote, não foi o sacerdote quem tocou fogo. Não foi o sacerdote quem acendeu, né, o sacrifício. Eles ficaram esperando, eles criaram no coração: Senhor, se o Senhor vai receber o nosso sacrifício, o fogo, quem vai ter que acender é o Senhor. E de repente desce uma coluna de fogo do céu, queima aquele holocausto, recebe aquele holocausto. Todo o povo vai com o rosto em terra. Eles começam a bradar, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Queridos, eles não falaram isso só uma vez. Eles ficaram repetindo isso muitas e muitas vezes naquele lugar. Porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Ele recebeu o nosso sacrifício, Ele recebeu a nossa oferta, Ele recebeu a obra que nós construímos para Ele. O Senhor se agradou daquilo que nós fizemos para Ele. Havia uma alegria no coração daquele povo, algo incontido, algo que eles não conseguiam conter. Eles pulavam, saltavam, glorificavam a Deus. E esse sentimento, essa alegria, esse entusiasmo, subiu para Deus, junto com a fumaça do holocausto. E Deus então inalou o que eles estavam oferecendo, a alegria deles em oferecerem para Deus. Nos nossos dias, queridos, ouçam bem isso. Nos nossos dias, Satanás tem feito de tudo para roubar a nossa alegria, para tirar a nossa alegria, para que o nosso coração, para que o nosso espírito não esteja centrado no Senhor, esteja centrado em outras coisas que estão acontecendo no mundo afora. Ah, você viu o que aconteceu ali? Você viu o que aconteceu lá? E Deus fica esperando nós entregarmos algo para Ele. Nós estamos em construção, nós estamos em obras. Nós estamos construindo um templo de adoração para Ele. Posso ouvir um amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui 3 pensamentos aqui para nós podermos compreender um pouquinho melhor o conteúdo dessa palavra. Eu creio que esta é uma das revelações, queridos, são muitas, mas uma das revelações que esse texto traz para o meu e para o seu coração. O versículo 3 do capítulo 7 de 2 Crônicas, ele diz assim: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você, um desejo que estava no coração desse povo, um desejo que foi expresso por esses irmãos que estavam lá naquele dia, um desejo ardente pela presença do Senhor. Um desejo ardente pela presença do Senhor. Eles desejavam ardentemente a presença do Senhor. Eles tinham, o propósito deles era único. Era único, era um só. Queridos, quantas vezes nós entramos numa igreja? Eu já fiz isso. Quantas vezes nós entramos numa igreja entramos ali esperando receber uma bênção do Senhor. Deus, hoje o Senhor tem que me abençoar. Deus, hoje eu vou no culto, mas eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu vou trazer uma oferta, Senhor, eu vou entregar uma oferta, mas eu quero que o Senhor me abençoe por conta dessa oferta. Não era o pensamento deles, Senhor. Não era o pensamento deles. Eles traziam as ofertas, eles colocavam, eles depositavam sobre o altar. Outro dia nós estávamos numa viagem ali e paramos numa fila do lado de uma rodovia.
E tinha ali uma quantidade de animais, de gado ali, né? Gado de corte. E o irmão com quem eu estava viajando, ele falou assim, ó, Saul, cada animal daquele ali custa R$ 4.000. Multiplica essa quantidade de animais ali por R$ 4.000. Deve ter lá, sei lá, eu estou chutando, né? Eu não sei a quantidade, mas pela forma visível ali, umas 200 cabeças de gado. Quanto tinha ali? R$ 4.000 vezes 200. No pasto ali, no gadinho ali, pastando, né? R$ 4.000 numa cabeça de gado? R$ 4.000 numa cabeça de gado. Nossa! Quanto que eles entregaram para o Senhor em valores? Onde é que está aqui o sacrifício que Salomão entregou para o Senhor? Versículo 5. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois. Alguém faz a conta aí. 22.000 vezes 4.000. Quanto? 88 milhões. Uma ofertinha. Eles traziam as ofertas deles, queridos, não porque eles queriam receber algo em troca. Eles traziam as ofertas porque eles desejavam ardentemente a presença do Senhor no meio deles. Quanto custa para nós termos a presença do Senhor no nosso meio? Que valor eu preciso entregar em oferta para atrair a presença de Deus para as nossas vidas? Percebe, queridos, que o que mais despertou o coração de Deus, a alegria do coração de Deus, não eram as ofertas que eles traziam, mas o desejo que havia no coração deles pela presença do Senhor naquele lugar. Não é bom, não é agradável estar num lugar onde a gente é desejado? Né? Não é gostoso? Quando a gente vai lá para a Glolândia, né, para o Pastor Ivo, eles são todos simples lá, né? São todos simples. Mas a gente chega lá, queridos, eles preparam uma mesa como se nós tivéssemos, né, 10 estômagos. Nós preparamos isso. E você olha aquela mesa assim, vem mais gente? Não, é para vocês. Mas é muita comida. Não, mas nós queríamos. Né? E você vai na casa do irmão, a mesma coisa. E vai na casa do outro irmão, a mesma coisa. E você é bem recebido em todo lugar que vai. Assim Deus também espera ser bem recebido nos lugares onde Ele quer habitar. No meu e no seu templo. Posso ouvir um amém? A expectativa, diga assim comigo, repita assim: é necessário haver em nossos corações uma grande expectativa pela presença do Senhor. Essa expectativa é o que realmente desperta o coração de Deus em nosso favor. Observem que as ofertas eram consequência dessa expectativa e não um apelo ou um desafio ao povo. Eles traziam deliberadamente. Eles não esperavam, né, que alguém subisse lá na frente deles. Irmãos, esse agora é o momento de nós entregarmos as nossas ofertas. Por favor, tragam ofertas. Para uma oferta, para uma oferta. Não, queridos, eles traziam com alegria no coração. Senhor, eu quero entregar essa oferta, porque eu sei que junto com ela, eu estou entregando também meu coração. Eu estou entregando junto com a oferta a alegria, a gratidão, o gozo, o contentamento, a expectativa pela presença do Senhor nesse lugar. Para eles, a presença de Deus era o que eles mais desejavam.
Dormiam tarde, acordavam cedo, aguardando o momento da consagração do templo, a fim de que eles pudessem oferecer as suas ofertas na casa do Senhor. Será que mudou algo daqueles dias para os nossos dias? Queridos, você consegue imaginar essas pessoas trabalhando na construção do templo? Eles tomavam café da manhã, almoçavam e jantavam. Estavam ali trabalhando, e as irmãs, elas se reuniam, as esposas deles, né? As mães traziam comida para os seus filhos, as esposas para os seus maridos, enfim. Elas preparavam alimento, mas elas não preparavam alimento só para um, elas preparavam alimento para 10, 12, e elas traziam e serviam ali, e eles comiam, se alimentavam e voltavam para o trabalho novamente. Acordavam cedo, deitavam tarde, tudo para ver a glória do Senhor. Perdeu-se um pouco desse sentimento nos nossos dias, sim ou não? Quando Pedro está lá na casa de Cornélio, aliás, quando ele está na casa de Simão, antes de ir para a casa de Cornélio, Pedro está ali em Jope, na cidade de Jope, litoral ali do Mediterrâneo, né? Ele está ali na casa de Simão, e de repente ele tem uma experiência com o Senhor. Ele foi preparar uma jantinha ali para ele, e no momento que ele estava preparando a janta, ele teve um arrebatamento de sentidos, o texto diz, Atos capítulo 10. E nesse arrebatamento de sentidos, ele viu um grande lençol, Pedro era judeu, ele viu um grande lençol descendo do céu, e sobre esse lençol, vários animais, pela lei de Moisés, impuros para o judeu. E ele olha aqueles animais e de repente vem uma voz e diz para ele: Pedro, mata e come. Ele diz: não, Senhor, nunca entrou na minha boca algo comum e imundo. O lençol se recolhe, volta mais uma vez e diz: Pedro, mata e come. Ele diz: não, Senhor, na minha boca nunca entrou nada comum ou imundo. 3 vezes isso acontece. Na terceira vez, a voz diz para Pedro o seguinte: Pedro, não faças tu impuro ao que Deus purificou. Não faças tu impuro ao que Deus purificou. É uma mensagem, não necessariamente pelos animais que estavam ali, mas um princípio para o nosso coração. Às vezes, queridos, nós desprezamos, nós deixamos em segundo plano as coisas que para Deus são as mais importantes. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar, antes de tudo, acima de qualquer coisa, o reino de Deus, o reino do Senhor. Sabe por quê, queridos, às vezes quando acontecem algumas coisas, pandemia e agora nessa situação que a gente está vivendo aí, sabe por que a gente fica aflito? Porque nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Nos afligimos. Você sabia que os chineses estão preparando uma segunda pandemia? Preparando. Assim como foi preparada a primeira. Estão preparando uma segunda pandemia. Como é que vai ser? Daí? Ai, meu Deus, e agora? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa esperança precisa, queridos, de fato estar depositada no Senhor. Segundo pensamento, o versículo 10, ele diz assim: no 23º dia do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Segundo pensamento, alegres e de bom ânimo, né? Nós estamos falando sobre provisão celestial para edificação. Como que nós edificamos? Edificamos desejando ardentemente a presença do Senhor e edificamos alegres e de bom ânimo. Diga assim comigo, repita assim: para edificar algo para o Senhor, é necessário
alegria e bom ânimo. Aqui existia um grupo de pessoas que elas participaram desse evento, estavam lá. Outras, por algum motivo, não quiseram ir. Não foram. Ah, eu não vou ficar em casa. Vou ver televisão, né? E ficaram em casa. Quando elas viram os que estiveram no evento voltando para casa, alegres e de bom ânimo, sim, o que aconteceu? Está toda alegrinha aí, está todo, né? Está todo animado. O que aconteceu? O que aconteceu para que a pessoa volte para casa alegre e cheia de bom ânimo? Eu não sei se isso já aconteceu com você, né? Mas às vezes a gente encontra algumas pessoas e a alegria que está dentro do nosso coração quase não consegue, né, se conter, segurar, e de alguma forma a gente quer extravasar aquilo. A gente diz para a pessoa: bom dia, irmão. Mas por quê? O que aconteceu que eu não estou sabendo? A alegria do Senhor é a nossa força, queridos. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que nos faz levantar dia após dia, convictos de que o nosso Deus está cuidando fielmente das nossas vidas? A alegria que nós temos, a certeza que nós temos que Ele está cuidando de nós. És fiel em todo tempo tu és bom, tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Queridos, Deus não mudou. Deus não mudou. O tempo não muda Deus. O tempo nos muda. Se eu mostrar uma foto do pastor Saulo com 18, 20 anos, vocês vão, né? Cabeludo, né? Black Power. Pastor Saulo, ontem nós fomos a Blumenau, participamos ali do evento do aniversário, 25º aniversário da Comunhão Cristã de Blumenau. Queridos, aí a gente naquela expectativa, o pastor Pio vinha ministrar, né? E de repente olhamos o pastor Pio com a prótesinha capilar, né? Cabelinho bonito ali, todo, né? Pastor Pio, e daí? Como que é isso? Eu disse, nossa, se o pastor Pio colocou, então tem esperança para mim, né? Tem esperança para o meu problema aí. Mas sabe, queridos, o tempo não muda Deus. Deus não muda com o passar dos tempos, dos anos, né? Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. A palavra de Deus no livro, na carta de Romanos, ele diz que se Deus nos deu Jesus Cristo, seu Filho, seu único Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas que necessitamos? Imagina isso. Não, filho, eu te amo, filho, eu te amo, eu quero o teu bem, estou trabalhando para o teu bem. Nós estamos construindo um templo para Ele, amém, queridos? Após terem celebrado os festejos pelos dias, né, são 7 dias a festa e depois mais 7 dias a consagração, eles retornaram para a sua tenda todos alegres e de bom ânimo, pelas conquistas que haviam obtido em seus intentos. Nossas conquistas no Senhor precisam ser obtidas através do entendimento que é necessário alegria e bom ânimo. Eu fiz uma brincadeira com a Cris de manhã. Esse lenço aqui para mim, ele tem um valor muito especial. Esse lenço era do pastor Délio, né? Depois que ele partiu, o pastor Elizabeth me deu ali, acho que uns 4 lenços dele. Eu sempre usei lenços, então agora não preciso mais comprar, tem alguns lenços, né? Ele é um bom presente, tem um valor sentimental aqui muito, muito, muito agregado, né?
Agora vamos supor que eu vou pegar esse mesmo lenço aqui e eu vou presentear o Eli, né, com esse lenço aqui. Eu vou pegar esse lenço e eu vou entregá-lo de presente para o Eli. De volta. Obrigado. A forma como eu entrego algo para alguém determina o valor que aquilo tem dentro do meu coração. Ainda que seja algo precioso. Como nós temos entregue para Deus, né, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão? Como que nós temos entregue as nossas ofertas, os nossos sacrifícios para o Senhor? Queridos, deixa eu falar algo para você, entenda. A gente até brinca aqui, né? O momento da gratidão, o momento dos dízimos e ofertas. A nossa vida é uma constante oferta para o Senhor. Nós estamos constantemente ofertando para o Senhor. O que mais atrai a alegria do coração de Deus não é o valor que você deposita no gasofilácio. Ele não está nem aí para isso. Mas a forma como você entrega a sua oferta, o seu sacrifício ao Senhor. Isso Ele recebe. Alegria que você vem entregar para o Senhor o seu culto, a sua adoração, a sua celebração. Com alegria, com júbilo, com alegria e com bom ânimo. Tá? Esposa convidando o marido para vir para a igreja. Marido, levanta, vamos para o culto. Espera, falta 2 minutos para começar o culto. Mas nós vamos chegar atrasados. Não, espera um pouco aí, deixa eu terminar de ver aqui o... Levanta, marido, vamos para o culto. Sem expectativa, sem bom ânimo. É o que nós estamos entregando para o Senhor. Nós não entregamos para Ele só o momento que nós estamos aqui, queridos. Nós entregamos a nossa vida inteira para Ele. Nossa vida inteira. Posso ouvir um amém? Sem essas virtudes, sem alegria, sem o bom ânimo, nós desistimos facilmente daquilo que planejamos. Ouça bem isso. Desistir é sempre a alternativa mais fácil. Porém, nunca será a mais acertada. Nunca escolha o caminho mais fácil. Ele provavelmente não te levará aonde você quer chegar. Ou ele te levará a lugar nenhum. O critério das escolhas que fazemos não pode ser a facilidade, e sim olhar para o objetivo com alegria e bom ânimo. Ainda que o caminho seja longo, a única forma de alcançar seu objetivo é caminhando uma porção a cada dia, né? um tanto a cada dia. Quando Deus tirou a nação de Israel do Egito e levou ela para Canaã, se nós olharmos ali a geografia bíblica, né, o caminho, a física, ela determina, ela estabelece que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Né? Então, se nós olharmos o Egito e Canaã, o caminho que levava mais rapidamente de um lugar para o outro era o caminho comercial. E aí Deus levanta Moisés e ele diz: Moisés, não leva eles pelo caminho comercial, para que eles não desistam pelo caminho. Deus escolheu um caminho mais difícil, escolheu o deserto para levá-los. 40 anos caminharam uma distância que eles poderiam levar 1 semana. Levaram 40 anos para chegar a Canaã. Mas chegaram a Canaã, conquistaram uma terra, se estabeleceram na terra, Deus cumpriu o seu propósito. Queridos, nem sempre o caminho mais certo, o mais fácil, é o mais adequado. Às vezes nós precisamos trilhar um caminho mais longo, sem perdermos a nossa alegria e sem perdermos o nosso bom ânimo. Terceiro pensamento:
Os versículos 1 e 2 de 2 Crônicas 7, a palavra de Deus, ele diz assim: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. Terceiro pensamento: o que estamos edificando? É uma pergunta, tá, queridos? Eu esqueci de pôr ali uma interrogação. O que estamos edificando atrairá a glória do Senhor? O que estamos edificando atrairá a glória do Senhor? É pela presença do Senhor que vivemos. Tudo que edificamos precisa resultar na manifestação da glória de Deus. Quando a glória do Senhor se manifesta, isso representa um sim de Deus para o que estamos realizando. Precisamos perceber a glória do Senhor presente em cada uma das nossas realizações. A glória do Senhor é um sinalizador de que estamos no caminho certo. A manifestação da glória do Senhor. A manifestação da glória do Senhor. Eu creio, queridos, que de uma forma assim meio que surpreendente, quando nós olhamos Atos 2, o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce ali no cenáculo sobre aqueles irmãos, 120 irmãos que estavam ali, o texto diz: de repente, vieram como que línguas repartidas, como que de fogo, sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, de repente. Por quê? Porque havia uma expectativa no coração deles. Havia uma esperança, havia um anseio. Havia um gozo pela presença do Senhor. Eles estavam meio que frustrados, porque o Senhor Jesus tinha sido morto. Aquele sobre quem eles depositaram toda a esperança deles, agora não estava mais entre eles, agora lhes fora tirado, não estava mais na presença deles. Mas de repente, veio do céu, como que umas línguas de fogo repartidas, e desceram sobre cada um deles. Eles começaram a orar em línguas, começaram a profetizar, começaram a declarar a glória do Senhor. Qual é a minha e qual é a sua expectativa pela presença do Senhor cada vez que nos reunimos? Amém, queridos? Quero convidar para que os irmãos da música, não sei se todos, mas alguns, por gentileza, vamos cantar de novo esse cântico: És fiel em todo tempo, pode ser? És fiel em todo tempo. Eu quero desafiar você, querido. Desafiar você. Talvez por alguns minutos. Por alguns minutos. Expressar a sua gratidão a Deus. Expressar a sua alegria pela presença de Deus na sua vida. Declarar: Deus, eu não tenho valor a minha vida sem a tua presença. Eu não consigo mais viver sem essa presença maravilhosa tocando a minha vida, tocando o meu coração, sendo motivado, sendo movido pela presença do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, queridos. O Senhor está nesse lugar. Há uma expectativa no coração dele maior do que a expectativa que está no nosso coração. Deus está esperançoso por receber de mim e de você esse momento, a sua expressão, não somente expressão verbalizada, mas expressões de um levantar de mãos,
De que forma você vai atrair o Senhor para a sua vida? Qual é a oferta que você vai entregar para Ele nesta hora? O que você tem para entregar ao Senhor neste momento? O que é de mais precioso em você não está no seu bolso, está dentro do seu coração. Declare Ele nesta hora, declare Ele nesta hora. Diga para Ele, tire o que está dentro do seu coração e expresse isso ao Senhor. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa certeza, a nossa segurança, a nossa convicção, Deus. Pai, obrigado porque a Tua presença neste lugar atesta aquilo que nós estamos construindo é do agrado do Teu coração, Pai. A Tua presença em nossas vidas, ó Deus, demonstra que o Senhor tem recebido os sacrifícios que temos entregues para o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque a nossa melhor oferta para o Senhor, a oferta que o Senhor mais anseia receber de cada um de nós, Pai, não é o valor que depositamos no gasofilácio. Pai, é quando nós levantamos as nossas mãos e declaramos porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Aleluia.